seja bem-vindo a mais um episódio do Epifânios Podcast. Aqui você já sabe, o papo dura o tempo de um café. E dessa vez a gente tá com uma proposta nova, né, Júlio? Quem sabe adere aí para os próximos episódios. Eu não faço a menor ideia sobre o que o Júlio vai falar, como num clássico papo de café. Ele vai trazer algum tema e a partir disso a gente vai desenrolar. E aí, Júlio? Tudo bem. Oi, Matheus. Olá, gente. Bom, essa semana, a convite do Matheus, a gente vai rolar aqui de improviso da parte dele, não da minha, porque, claro, eu fiquei pensando desde o último episódio. Mas a ideia aqui é a seguinte, Matheus, quando eu fazia a graduação, aliás, quando eu entrei na graduação, logo no primeiro semestre, contato com os professores, então aquele encantamento, né? Porque Sim. mundo novo. Havia uma das professoras que marcou, né, a formação, vários na verdade, mas uma delas marcou a formação de muitos da minha geração, né, principalmente aqueles que estudaram, né, na mesma instituição que eu. Estou falando aqui da professora Mariela Cantor. Certo. Citei ela muitos anos depois com epígrafes, né, no meu mestrado e tudo mais. Legal. Você vê como ela marcou mesmo, né, minha experiência logo no primeiro semestre. E uma das frases, cara, que ela verbalizou, assim, como se ela estivesse me falando agora, né, pra você ver a importância disso. E aí para a turma toda, né, ela saca, assim, né, do baú de conhecimento dela, a seguinte frase. E é dessa frase que vai sair a minha sugestão, né, de desenvolvimento do nosso tema hoje aqui. Certo. Disse a Mariela que a arte é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer. Vixe. Então, amigo, o que é que isso tem a ver com os processos do seu ponto de vista? Júlio, eu vou precisar que você faça uma gentileza. Eu vou anotar o que você me falou aqui. Porque isso eu vou precisar realmente processar. Pois é. Então, olha só que coisa interessante, né? Tem que explicar uma coisa também, né? A disciplina que a professora Mariela ministrava era estética e história da arte. Né? Certo. Isso num curso de design, olha que coisa maravilhosa, né? E aí ela disse assim, a arte certo. É um fazer que explica o por fazer. Certo. E também o modo de fazer. E como todo o nosso discurso aqui, né, no Epifânios, em todas as nossas manifestações, né, nos outros canais e mesmo nos projetos que a gente desenvolve e realiza, a plataforma é o design, e o design ele se alimenta, né, da arte. Eu entendo que a gente pode fazer uma boa costura disso, né? Com certeza. Então eu queria que você me dissesse o que você enxerga de tangência, sinergia, né? Dessa frase da professora Mariela Cantor com o que nós aqui no Epifânios a gente tem defendido, né? Todos esses episódios anteriores, certamente defenderemos nos próximos, que é essa visão repaginada, né? Como você bem fala, né? Da intenção do fazer ao feito, né? Mediado por um ou infinitos possíveis processos. Arte é um fazer que explica o por fazer e também o modo de fazer. O que isso tem a ver com o processo? Olha, Júlio, eu acho que de uma perspectiva um pouco mais óbvia, quando eu escrevo isso e leio, parece que a gente está definindo o que é um processo, né? E aí fica fácil falar que... Não, ela definiu como arte, exato, né? Exato. Aí fica fácil demais, só que eu acho que é muito puxar para nossa sardinha aqui. O que é isso? É processo. Processo. Mas o que eu acho que tem de interessante nessa fala, e aí eu vou ter muito cuidado aqui para tocar nesse assunto, porque eu desde... Poxa, acho que o início da minha adolescência me envolvi muito e assim numa conexão muito genuína com o universo das artes no geral. Eu realmente admiro muito, principalmente o lado musical. E, poxa, a definição de artes, eu acho que é um dos temas que eu nunca nem tentei, sabe? Encontrar alguém que conseguir explicar isso para mim. Eu lembro que eu perguntei pro meu professor de piano erudito, eu tinha uns 15 anos de idade. Desculpa aí, hein? Piano erudito. Eu sou muito fã, viu, Júlio? E ele falou que a arte era... sobre fazer algo que te faz bem.
uma resposta bem cotidiana, vamos colocar dessa forma. É, bem mesmo, né? Porque, pô, comer uma lasanha me faz bem. Fazer a lasanha não tão. Ou não tanto, né? Mas para você? Sim. Então, assim, é bem cotidiana, só que se a gente impõe nessa frase uma vontade de interpretação, a gente consegue, né, levar para alguns lados. Que é o seguinte, enquanto a ótica que nós vemos no nosso mundo aqui, a partir da Fluxy, uma consultoria de processos de negócio, a gente está no lado do processo que é o mais, apesar da gente, eu vou colocar assim, impregnar de humanidade esse lado. Apesar disso, é a parte mais pragmática, mais racional, mais lógica. Sim. Em contrapartida, quando a gente fala de arte, é o lado mais subjetivo e abstrato do processo. Porque ele depende de questões que são absolutamente variáveis, não concretas, né? É isso aí. Então é quase que yin-yang nessa perspectiva do processo. E assim, de novo, né, dentro daquela esfera boutique de ser, né? Cara, você pega peças que são construídas à mão, né? Ou se não totalmente o processo manual, uma boa parte dele manual. É muito comum, né, você ouvir as pessoas olharem para aquela peça e falando, nossa, isso aqui é uma obra de arte, cara. Sim. E para o artista não é. Para o artista é apenas um objeto, né? Então aí a gente, como designers, a gente vai lá e fala, nossa, que bom exemplar de design, né? Porque ele tem uma função direcionada ao bem-estar do outro. A arte, por natureza, tem uma função em si. E que é expressiva, o cara tá pouco se lixando se se vai ser útil para você ou não. Ele manifesta a arte dele, mas por ser arte, ela te engole, ela te fascina, ela te encanta e tudo mais. Então a gente pode dizer que o que há de comum entre o processo, que é, né, a minha provocação inicial, isso, com a arte, é que por si só, os dois são um fazer, certo? Este fazer inclui... Necessariamente, até porque na arte existe o processo criativo, existe o processo construtivo, né? Ao mesmo tempo, enquanto no universo dos processos é muito comum a gente ter parâmetros e fazeres absolutamente pragmáticos, racionais e lógicos, no lado da arte, a gente tem um fazer que é espontâneo e expressivo, que por si só tem parâmetros mais alinhados a fatores subjetivos, desde o artista até de quem está tendo contato com essa arte, certo? Sim. Agora, a partir disso, eu devolvo a peteca para você. Parece aquele jogo, né? Tem um prédiozinho, aí você vai tirando as peças. Para ver quem é que cai primeiro. Exato. Né? Mas nessa sua linha de raciocínio, o que entre pragmatismo, né, e subjetivismo, né? Se é que isso aqui não é um neologismo, entre o aspecto pragmático e o subjetivo, né, pragmático dos processos e subjetivo da arte, a arte pode, por exemplo, ensinar para nós que, como tal, ela é o entregável de um conjunto excelente de articulação de processos. Então, isso em toda a história. Então, você volta lá no Renascimento, existia um processo para transformar gema de ovo em tinta amarela, para pintura a óleo. Né? Mas aí que tá, Júlio. Não é o ponto de discordância que eu tenho com você, mas eu acho que a gente precisa estressar um pouco. Vamos lá. O que a gente qualifica como excelente é algo que, do ponto de vista da arte, ou seja, não do ponto de vista pragmático e racional, está ancorado a questões que são absolutamente voláteis. Então, pode ser excelente para mim. Eu, sei lá, eu gosto de funk, você não gosta de funk. Para mim, funk é excelente, para você não é. Como é que a gente lida com isso? É que são outras camadas, né? Por exemplo, vamos tomar aqui como referência, né, aquilo que faz a vida ter sentido. É bem leve, né? Então, você pega, por exemplo, um dia que você acorda, aí ele tá chuvoso, meio frio, assim, né? Nublado. Delícia. Então, você delícia e eu, nossa, que horror, né? Então, tanto você delícia como eu, que horror, para a natureza, isso tem zero valor. Porque para a natureza, o que definiu que aquele dia fosse assim é um conjunto outro de elementos que, né, articulados, física, exato, né? Entre si, gerou aquele dia. Perfeito. E nós que estamos nessa cadeia da existência natural, o nosso que delícia e o meu que horror, cara, isso está numa camada tão, mas tão distante da motivação da natureza para gerar um dia
na região que a gente está nublado, que tem zero impacto. Né? Perfeito. Então, o lance do... o que diferencia a arte do gostei ou não gostei é que na arte não tem não gostei. Na arte é entendi ou não entendi. Né? É diferente, é uma outra dimensão. Já nos objetos, no mundo dos objetos ou dos serviços, tem eu gostei ou não gostei. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, quando estou em aula ou num workshop ou coisa do gênero, é perguntar para as pessoas quem já passou pela experiência inesquecível de sentar numa cadeira de cabeleireiro, o cara te vira de costas pro espelho e começa. Blá, 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 blá. Depois ele te vira de frente, assim, né? Vira você pro espelho e você quer morrer. Né? Cara, 98 ou vírgula mais por cento já viveu uma experiência dessa. Não tem Ctrl+Z, né? Não tem, né? Porque a tesoura já rolou ali, né? Então, ali sim tem eu gostei ou não gostei. Né? Não é o eu entendi ou não entendi. Né? Até porque o entendi ou não entendi, compreendi ou não compreendi, de novo, demanda aquele repertório. Um repertório muito, muito, muito erudito, se a arte foi produzida fora do nosso tempo, ou muito, muito, muito amplo, se a arte é do nosso tempo. Né? Uhum. Então esse é o universo da arte. Certo. No caso dos processos, a coisa é um pouco diferente. Deu certo ou não deu certo. Perfeito. Né? Porque você faz assim, você tem um processo para extrair bebida, café, da junção de água quente com pó, né? Uhum. Torrado ainda. Perfeito. Né? Eu acho que eu entendi. Você tem mais coisa para explorar? Não, é isso aí. Show. Vou aproveitar o gancho, então, finalizando agora com essa parte mais racional. Meu café tá no meio aqui, finalizando. Não, finalizando essa parte, com você finalizando o seu discurso, entendeu? Entendi. Um tema que tem estado muito em alta, não porque é novo, mas porque foi publicado um livro recentemente do Philip Kotler com vários outros escritores, inclusive, não sei se só para a edição brasileira, mas tem a participação de alguns profissionais brasileiros também, que é o Marketing Human to Human, o Age to Age. Sim, sim. E nele ele traz um tópico que não é novidade de novo, que é a cocriação de valor. Uhum. Por que eu estou trazendo isso? Porque o lado pragmático, o lado racional e regido por leis que ditam entre o preto e o branco o que funciona e o que não funciona, ele é regido pela criação de valor. Porque ou se cria ou não se cria. Ou funciona ou não funciona. Certo? Eu entendo que tem uns tons de cinza de cria mais ou cria menos, só que quando a gente está falando, utilizando a sua analogia, que eu acho que ela vai ser boa para fins didáticos aqui, inclusive para mim mesmo, enquanto eu monto esse raciocínio, ou as condições são ideais para que haja um terremoto, ou o terremoto não acontece. Ou as condições são propícias para que a vida surja no planeta, ou não. Enquanto nesse lado mais subjetivo, que é o processo voltado para a arte, a gente está falando da cocriação de valor. Então é um valor que ele é criado a partir de diferentes entidades, vamos colocar assim. Não sei nem se entidade é o termo correto. Mas tanto depende de mim expressar a minha arte, quanto você de interpretá-la. A história está cheia de artistas que não foram valorizados. Então, eu acho que a gente consegue orientar meio nesse sentido, né? A diferença entre esses dois aspectos. Mas há que se também deixar claro que essa manifestação, né, entre aquele que cria e aquele que usufrui, a manifestação disso não é a arte, né? É a experiência com a arte. Coisa diferente. A arte é arte. Então, eu acho que a arte ela não está imaculada, num plano sem contato com essas duas pessoas. Se você conversar com 100% dos artistas, eles vão falar, qual é a dúvida que você tem disso? Né? Porque não é a nossa seara, né? Não. Tanto você no marketing, publicidade, quanto a minha seara no design, coloca a gente como, por mais bem formados que possamos ser, nos coloca como interpretantes de boa vontade daquilo que a gente não tem acesso, que é a produção da arte. Então, do ponto de vista do artista. Mas, cara, se arte é humano, não depende de faculdade para você entender. Então, essa é a premissa. Entendeu? A arte não é humana, segundo os artistas. Mas se é... Não.
Pera. Né? Entendeu? Pera, você acabou de falar que Não, todos os amigo. governos tentaram. Exato, É um fazer exato, espontâneo exato. humano. E aí? Então, é um fazer espontâneo humano, mas o objeto do feito, não necessariamente, do ponto de vista dos humanos, é humano. Vou te falar, existe uma coisa interessante que é assim, você já me ouviu falar isso várias vezes, né? Muitos de nós, seres humanos, queremos atingir a perfeição. E eu sempre falo assim, olha, esquece, perfeição é uma dimensão, para não dar nenhuma conotação religiosa, né? Inalcançável. É uma dimensão supra-humana. Essa é a expressão que eu uso. Né? Supra-humano, que está além do ser humano. Mas a excelência é uma dimensão humana. Tá? Então, nós, seres humanos, com a nossa capacidade de fazer, né? Nós podemos fazer num grau de excelência que talvez seja um degrau abaixo com muita pretensão, lógico, né, da ideia de perfeição. Mas, então, até falo isso para as pessoas que se acham ou que se movimentam como perfeccionistas. Falo, cara, esquece, perfeição você não vai conseguir, porque você é humano. Mas a excelência você pode atingir sim, né? E será que seu caminho trilhado aí vai te levar à excelência mesmo? Ou uma busca incansável pela perfeição, que é algo que você nunca vai atingir? Para poder parametrizar mesmo, né? Quando a gente, por exemplo, cai nessa discussão sem sermos artistas, do que pode vir a ser arte, cara, é muito louco isso, porque você sabe disso, convivo com artistas há quase 3 décadas, né? Por conta da instituição de ensino que eu atuo. É algo tão assim diferente da ideia que nós não artistas temos da arte, que para o artista, assim, o cara ouve a gente falar isso, tentando dar todas essas explicações, ele assim... eu não tô sabe querendo aquele sorriso dizer... interno, né, que eles dão? Não tudo, quero né? dizer o que é arte, de novo, não tô entrando nessa Não, seara. a gente não tem condição de Mas, falar, né? O meu ponto é o seguinte, eu posso fazer um quadro limpo, se eu mostrar para um sapo, o sapo não vai ver como arte. E nem o sapo, nem o cachorrinho, nem o cavalinho, nem a vaquinha. Mas uma pessoa vai. Porque a gente está falando de uma forma de vida que desenvolveu um grau de intelectualidade ao ponto de poder dimensionar e redimensionar a sua experiência com o mundo. Perfeito. E com, inclusive, aquilo que não é do próprio mundo. Exato. É isso, é essa capacidade de abstração que eu entendo que permite, não sei dizer a interpretação necessariamente, mas a conexão com o que está sendo colocado como conexão. arte. Isso é interessante. Porque quando você começa a ter condição de se conectar com ela, a sua experiência com a arte é inesquecível. Não sei se você já teve a oportunidade de parar em frente a uma obra e a obra te engole, assim, né? Você perde a noção de tempo, você tem uma experiência estética. É curioso isso. Com artes plásticas, com poemas, eu não tenho uma conexão tão profunda quanto a que eu sei que eu tenho com a música. Com a música, Então, assim, eu não sei como é parar em frente a um quadro ser engolido, mas... É impressionante. Ouvir uma música uma e se tomar, aí eu entendo. Porque, para você ter uma ideia, assim, acho que agora fica até mais fácil tentar explicar e ao mesmo tempo entender, a arte tem a capacidade que os processos não têm e não terão de extrair de nós ou adormecer em nós ou anular em nós, seres humanos, momentaneamente, noções de tempo e espaço. Você esquece onde você está. Né? Basta olhar para, por exemplo, um Yo-Yo Ma, né, numa obra barroca, onde ele, com o cello, fecha os olhos e, cara, a arte flui. Né? Sim. Então é isso. E por que eu fiz essa provocação? Por que eu trouxe arte? Né? Porque, assim, coitado do pessoal que está aqui ouvindo a gente hoje, né? Esses caras são 2 malucos. E, gente, de verdade, a gente só toma café mesmo aqui. Né? É verdade. E realmente, aqui falando pro microfone ou falando sem o microfone, o papo seria o mesmo. Não, com certeza, né? E aí, assim, eu trouxe essa provocação, né? Arte para o nosso bate-papo de hoje, porque, cara, existem processos que eles acontecem de um modo tão fluido, mas tão fluido, que a gente cai na tentação de falar, cara, isso aqui é uma obra de arte.
né? Mas é um equívoco, né? Isso aqui é uma obra de processo mesmo, né? Sabe assim? Então, da indústria aos serviços, né? Estava vendo um documentário ontem à noite de uma emissora americana de televisão, e não vou falar o nome porque a gente não está ganhando para isso aqui, mas começa com C, termina com N, e... Acho que eu vou precisar de mais elementos. Pois é, falando sobre o Japão, né? E tudo que o Japão tem vivido, né? Pós-terremoto, em 1º de janeiro desse ano, a recuperação e tudo mais. Sim. E eles encerraram, né, o documentário mostrando um chefe japonês que prima pela excelência, né, na experiência gastronômica, mas que não é apenas pelo gosto do que ele serve. Olha que coisa... É processual o negócio. Eu fiquei realmente emocionado quando eu vi, até porque ele começa assim: quem define o meu cardápio não é o cardápio, são os alimentos que a época em que nós estamos estão sendo produzidos e entregues pela natureza. Olha que coisa mágica isso, né? O restaurante dele fecha às 8 da noite, para que todos os funcionários possam passar um tempo do dia com os seus familiares e jantar em casa com a família. Então, você está vendo onde que vai assim, a excelência da operação da empresa, daquele profissional, daquele chefe? Ele serve uma experiência gastronômica, 2 Michelins o cara tem ao longo da carreira. Caramba. 2 Michelins. Mas são 2 estrelas ou... Estrelas. Mas ele teve 2 vezes? 2 vezes. 2 estrelas? Caramba. Não, acho que 2 vezes 1 estrela. Mas já é muita coisa. Não, é Michelin, velho. Né? Então, assim... Que inclusive é um papo para um outro café, esse lance das estrelas Michelin. Pois é, porque ele também define a excelência, né? Não, e outra, a existência do Michelin, do prêmio Michelin de gastronomia, é uma puta jogada de marketing. E a gente está falando de décadas atrás. Pois é. E para que você tenha acesso a essa jogada de marketing, eu preciso de excelência nos processos. Perfeito. Perfeito. É que eu estava falando de outra ponta, mas você está falando da Michelin restaurante. Premiação. Isso. Selo Michelin de qualidade. É que o selo Michelin é da marca de pneu Michelin. E por que eles fizeram isso? Porque a Michelin lançou como se fosse um guia há muito, muito tempo atrás mesmo. Momento cultural, Matheus. Não, é verdade, aqui ó, agora a gente tem a vinhetinha. Momento cultural, como é que é? Matheus. Um dia eu vou aprender a usar esse negócio aqui e não deixar passar batido esses momentos. Mas então, a Michelin lançou como se fosse um guia com os melhores restaurantes dos lugares, para que quando as pessoas viajassem, elas passassem por lá. Isso aí. Isso era para estimular a viagem, para estimular o gasto dos pneus, para as pessoas comprarem mais pneu Michelin. Então, isso tomou uma proporção que quase que virou uma entidade à parte que a gente nem associa aos pneus Michelin. Fica lá atrás, né? Mas olha só que interessante, né? Como que eles foram além, né? Num segmento que é tão... enfim... digamos, no mínimo, uma ação um pouco ortodoxa essa. Né? Achei bastante interessante. Mas era isso que eu ia pontuar só. Mas o que eu estava dizendo aqui, resgatando, né, esse chefe, a excelência, ela não está apenas, sabe, na qualidade do alimento degustado. Ela está até no bem-estar dos funcionários. Ela está em montar um cardápio segundo o que a natureza, naquele momento e naquela época, te entrega. Ela é o conjunto da obra, né? Ela não é uma ação de expertise específica. Não é o cara que sabe montar o prato, mas é o sujeito que alimenta, sabe, o peixe, né? Ou que escolhe o lugar na natureza onde esse peixe nasce, cresce e vive em condições de gerar uma experiência gastronômica, né? Lá no restaurante. Assim, ele só atende, acho que são 18 pessoas ou 16 pessoas por noite. Dá para você imaginar o que é isso, cara? Você não consegue reserva no restaurante do cara.
Tem restaurante, inclusive, o Central, eu acho que fica na Cuba, né? Fila de espera de 1 ano. Né? E tem lá o Ferran... Mais de ano, não sei se né? é 1 Tinha ano o só. Ferran Adrià também, né? Na Espanha e tudo mais. Também é a mesma coisa, né? Então é assim, a gente está falando de processo, a gente está falando de arte. Então, são 2 extremos, né? Porque eu posso ter um processo de transformar farinha, água, sal e te entregar pão, né? Uhum. Como eu também posso ter um processo que te entregue a melhor experiência na degustação de pães da sua vida, para não falar do mundo. Mas ambos são a mesma coisa. Ambos são processos. Ambos são processos. Esse é o momento epifania, hein? Digno de um momento epifania, porque a partir desse momento a gente entende que o processo ele não se restringe ao fazer pragmático, Isso. mas a experiência subjetiva. Isso. É um fazer com sentido, com significado. Pô, isso, puxa, talvez eu estenda demais aqui a coisa, mas vale muito a pena. Um conhecido nosso, designer de barcos, contou para a gente uma experiência muito interessante com um estaleiro que ele estava trabalhando. Estava lá também mapeando os processos de produção de barcos. Aí chega numa célula de produção, tem uma senhora lixando um componente, né, do barco. Uhum. Que quando você olha assim, só o componente, você não sabe o que é, muito menos para que serve, ou tampouco onde é usado. Certo. Ele disse que ele se aproximou dela e perguntou: só você que trabalha aqui? Ela falou: ah, sim, há 10 anos. Só eu trabalho aqui. Sério? Só você que faz isso? E quando você não vem? Ah, para, porque ninguém sabe fazer tão bem quanto eu faço. Uhum. Por isso que eu faço mais, para que se um dia eu tenha que faltar, então tem aí, não vai faltar. Então você faz isso muito bem. Sim, eu sou a melhor. Como chama essa peça? Ah, essa peça chama ZT5345BYK. Lado mais processual da coisa. Pragmático, né? Perfeito. E onde ela vai? Essa peça vai aonde no barco? Não, eu sei que ela vai no barco. Mas então, e o que você tem que fazer para ter certeza que ela é muito boa? Porque eu lixo essa peça e eu deixo a superfície dela perfeita. E ninguém lixa como eu. Já tentaram colocar máquina, já tentaram colocar outras pessoas aqui, mas como eu, ninguém lixa. Uhum. E aí ele perguntou para ela: você já viu onde essa peça vai no barco? Falou: não. Já andou de barco? Falou: nunca. E aí ele, com a anuência, né, dos contratantes dele, ele convidou ela para fazer um passeio de barco. Né? Cara, você chegou num ponto muito bom. Continua, por favor. E aí disse ele que durante o passeio, ele falou para ela: olha, a peça que a senhora faz é responsável por esse e esse movimento no barco. Esse movimento, se a sua peça não fosse feita tão bem feita como a senhora faz, poderia ser perigoso, poderia gerar insegurança, poderia dar aqui para nós que estamos passeando no barco uma experiência não tão boa como a que a gente tem, porque a qualidade do seu lixamento garante que essa peça funcione direitinho no barco aqui. Bom, e aí ele contou que foi literalmente um momento bastante emocionante e tudo mais, por várias razões, né? Primeiro, porque ela, pela primeira vez, andou de barco. Segundo, porque ela entendeu qual era a importância do que ela fazia para o bom funcionamento do barco, né? Então, aí fechando, né, o raciocínio, isso tudo é impressionante, né? Tudo é processo, mas só tem sentido mesmo a gente chamar de processo se tiver uma razão e consciência das pessoas sobre a razão da existência daquele fazer. Né? Perfeito. Acho que quantas vezes, Júlio, eu experienciei isso recentemente. Eu levei o meu carro para fazer revisão de quilometragem numa oficina aqui da região. Eu marquei lá, acho que 10 horas, 11 horas. Cheguei pontualmente. 11 horas, eu acho que foi. 11 horas, tava lá. Não tinha nenhuma fila para entrar em contato com a pessoa. Então, eu chego no balcão, sou recebido, e ela fala: tá bom, vou chamar a responsável pelo seu atendimento. Entre ela chamar a responsável pelo atendimento, a responsável chegar, foram uns 40 minutos. Ela chegou, pediu desculpa pela demora, então corrigiu esse problema, falou que ia me dar um banho grátis no carro, né? Então não teria que pagar a lavagem. Beleza. Naquele momento, eu senti que,
Digamos que a jornada de atendimento corrigiu o que pode acontecer com qualquer empresa, com qualquer concessionária naquele caso. Muito carro, muito atendimento, acabou sobrecarregando o pessoal. Mas por algum motivo, eu não lembro dessa experiência de revisão como tendo sido uma experiência positiva, sabe? E eu acho que essa sensação que às vezes a gente nem sabe exatamente distinguir o porquê, poxa, racionalmente faz tanto sentido eu não me preocupar com isso. Depois eu conversei com o mecânico, foi super atencioso, demonstrou expertise, mas essa diferença, essa nuance é o contexto, é o todo. É essa extrapolação da excelência do processo, do pragmatismo, para esse campo mais abstrato, mais subjetivo e eu uso dizer mais humano, porque está numa camada de percepção humana. Então o que a gente pode colocar aqui, e aí esse pode ser um próximo momento epifania, dependendo de como você desenvolver isso, você concorda ou não, mas é como se existisse uma régua. Essa régua, digamos que a cada centímetro melhora a qualidade desse processo. Uma régua de 30 centímetros, para ser mais específico. Do centímetro 0 ao 15, a gente tem a excelência do fazer pelo fazer. Do 15 ao 30 é do fazer pela experiência, pelo lado humano, mais subjetivo, que é o que compõe a excelência geral. É aquilo que você falou, né, do chefe. Poxa, de ponta a ponta, do alimento que ele colhe, que ele não explora da natureza, então ele respeita os ciclos da natureza, até o respeito que ele tem pela família dos seus funcionários. É isso aí. Antes do momento epifania, eu concordo com isso tudo e eu defendo que a excelência está nos detalhes, né? Então a somatória de detalhes vai gerar excelentes, né? Vai gerar uma experiência inesquecível e excelente também. Do 0 ao 15º, né? Centímetro aí da régua, é o básico, excelente, bem feito. Perfeito. O mínimo para aquilo acontecer com excelência. Isso, né? Ou o básico feito com excelência. Perfeito. Quer dizer, excelente. E do 16º, né? Ou até o 30º aí, é a experiência excelente percebida e vivenciada. Perfeito. É isso, né? Então, para eu gerar ou ter a expectativa, né, como quem oferece, né, o serviço ou quem vende o produto, de uma experiência vivida com excelência, eu preciso gerar um básico, aquilo que é básico, na mesma excelência da minha expectativa de percepção por parte de quem usa. Básico ou o mais simplificado possível? Então, a gente vamos voltar para o Renascimento, pegar lá Leonardo da Vinci, que diz que o simples é a extrapolação do complexo intrínseco, né? Isso, por isso que eu coloco esse ponto, porque se a gente está dizendo que no 15 a parte racional e pragmática abre espaço para a parte mais subjetiva e relacionada ao que há de humano, que é um pouco mais volátil também, significa que o centímetro 15 é o que há de mais sofisticado dentro dos parâmetros anteriores, que é a simplicidade pela própria frase do Leonardo. E aí quando você fala básico, eu fiquei pensando, será que é básico ou simples? Não, então, mas você tem o básico no simples, que é toda a complexidade intrínseca já compreendida e vencida, e você tem o básico no simplório, que é a pobreza, que é a coisa ruim. Mas é simples? Ou não, é básico? Não. Ou é simples ou é simplório. O simples entendeu a complexidade e o simplório não entendeu. O que eu quero dizer é que a gente deve falar que é o básico até o 15 ou é o simples? Não simplório, simples mesmo. Para ser simples, teve que ser básico realizado com excelência. Certo. Então a gente tem uma relação direta, do básico com a excelência. Com a excelência, E aí você entrega a simplicidade na ótica lá do Leonardo, né? Na verdade, a frase dele é assim, ele fala que a simplicidade é a última instância da sofisticação. Isso né? Porque, poxa, agora, eu acho que talvez, para mim, o básico, muito bem feito, ele está no centímetro 7. Mas conforme você vai evoluindo, as demandas elas vão aumentando em termos de complexidade propriamente dito,
às vezes o básico não é mais suficiente. Só que, para que ele seja excelente, ele não pode ser complexo. O básico excelente é aquele que você não o percebe, né? Isso. É por isso que ele é excelente, né? Porque ele é básico, por ser básico eu não preciso percebê-lo, né? Sim. E assim a coisa vai. Esse café ficou bem denso, Isso. né? Mas eu acho que leva, né, para o pessoal que nos ouve um nível de reflexão que, apesar das nossas brincadeiras, né, das nossas risadas e os momentos aí de entusiasmo, o assunto, o processo, ele é muito mais do que aquilo que normalmente a gente encontra, né, no dia a dia, que é apenas um anotar de sequência lógica de fazeres, né? Perfeito. Faz uma listinha aí do como você faz e aí a gente já vai ter o processo. Não. Né? Eu acho que esse é a maior moral da história que a gente acabou construindo aqui a partir do nosso diálogo, né? Exato. De que efetivamente o que vale, ou melhor, os pontos extras dentro de um processo não mora no pragmatismo, mas sim na experiência. Exato. Que é o lado artístico não tem nada. disso. Exato. É mais subjetivo, é volátil, às vezes até, dependendo do caso, imprevisível. Né? É difícil de você conseguir estabelecer. Quando você falou lá da sua experiência, né, na agência lá do carro, você estava falando, eu estava visualizando aqui um mapa de jornada do usuário ou do cliente. Então você tem lá, né, uma série de ações. Sim. E aí você tem a experiência esperada, a experiência inesperada ruim e a experiência surpreendente. Sim. E logo abaixo tem a linha do plano de contingência para a experiência inesperada ruim. Sim. Né? Foi exatamente o que eles acionaram. Isso. A experiência inesperada ruim, o plano de contingência foi: pede desculpas e dá uma lavagem gratuita. Mas isso te distanciou diametralmente da experiência excelente e inesquecível. Eu aposto que se a gente tivesse na frieza da jornada ali do mapinha físico ou digital, tudo teria sido feito corretamente. Só que no final da obra ali você não volta mais. Simples não assim. Senti, e nem indica não e me nem senti nada bem. Mais. Mas muito é isso. Bem. Meu café findou. O meu também. O meu, confesso que faz alguns... não. Eita. Ainda tem um pouquinho. Tem um pouquinho, tá só espuminha aqui. Bom, não vou tomar esse café gelado. Apesar de eu gostar muito de café. Mas é isso, Júlio. O papo foi bem denso, bom, né? Mas acho que foi muito bom. A gente conseguiu explorar uma coisa bastante densa. E chegar em alguma coisa também, né? Numa outra coisa um pouco mais simples e voltada pro nosso mundo, pro nosso cotidiano. E eu espero que o nosso cafezinho tenha servido para gerar boas ideias para quem está ouvindo a gente. Sem dúvida, né? E aí eu queria, para fechar hoje, dizer, né, para o pessoal que nos ouve, e a gente tem notado, felizmente, né, que a cada novo episódio, um número maior de pessoas, né, tem chegado aí e ouvido as nossas ideias e tudo mais. Acho interessante, né, colocar que existe... alguns caminhos que são muito importantes para a gente entender esse universo dos processos, que são os caminhos convencionais mesmo, né? Então, é o estudo, né? É a leitura, é a fundamentação teórica, mas somada a essa camada de fundamentação teórica, vem o contato com as experiências vivenciadas, né? Que a gente chama de pesquisa de campo, né? Então, você tem a pesquisa de fundamentação teórica e uma pesquisa de campo. O que eu e você fazemos aqui semanalmente, quem sabe um dia a gente consegue trazer até alguém além de nós, é tratar das nossas experiências, dividir essas experiências, né, com o nosso público, que é crescente, felizmente, não com a expectativa de determinar uma instância de verdade, mas de expor para todos os que nos ouvem a verdade que a gente vivenciou. Com certeza. Né? E eu acho que isso tem um valor importante, fundamental, e quem sabe a gente consegue contribuir com a evolução de alguém, né? A partir das nossas trocas de ideias por aqui. Com certeza, eu acho que essa é a graça, Júlio. Para além da gente chegar em algum ponto, das
portas que a gente abre ao longo do nosso diálogo, que as pessoas entrem nelas e consigam encontrar as suas próprias ideias. É isso aí. Então você que nos ouve, traga também sugestões de temas, que a gente adora isso. Total, e inclusive coloca o que vocês pensaram, além de nós aqui, ao longo do nosso papo. Isso aí. Certo? Muito bem, Júlio, obrigado pelo seu tempo. O cafezinho estava bem gostoso. Obrigado também. Agora esse nozinho me arrisquei tomando ele gelado e daí não ficou muito Nada legal. Mas tudo bem. Espero que o seu cafezinho tenha sido muito bom. E bem, foi sim. Foi esse o papo de hoje. Eu espero você na próxima conversa. E olha, você me sacaneou nessa daqui, hein? Esperto. Até a próxima, Matheus. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.